Luiz Augusto Nóbrega Barroso também é pesquisador associado da Universidade de Comillas, em Madrid. Foi presidente da EPE e visitante na Agência Internacional de Energia. Possui experiência de mercado e acadêmica em planejamento, operação, regulação e gestão de riscos em mercados de energia e gás em mais de 30 países. É graduado e possui doutorado em matemática aplicada, otimização, pela COP UFRJ. É muito bom poder contar com a sua participação nesse evento, Luiz Augusto. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, de forma virtual, comemorando aqui os 60 anos, né, do DE, o departamento pelo qual eu tenho muito carinho. Eu sou um aluno egresso da UFRJ, onde eu fiz toda a minha graduação e doutoramento, mas foi a PUC-Rio que me acolheu em 2002, quando eu vim buscar um conhecimento que eu não encontrava na UFRJ, que era o conhecimento aplicado, né, aos problemas industriais através de uma disciplina que só era oferecida na PUC, no Rio, que era Métodos Estatísticos em Finanças, dada pelo meu amigo Álvaro Veiga e pelo Cristiano, professor Cristiano. E esse primeiro vínculo meu com a PUC, ele acabou se estendendo de uma forma muito frutífera através de uma quantidade muito grande de talentos que a PUC exportou para a PSR Consultoria, uma empresa que hoje eu tenho o prazer de presidir, uma empresa que foi fundada pelo engenheiro Mário Veiga, uma pessoa com enormes conexões com a PUC também, e toda essa turma jovem com quem eu tive o prazer de trabalhar, alguns deles de orientar, né, ou desorientar, dependendo como é que a gente vê o lado da história, acabou, eu acho que gerando uma grande admiração minha pelo que a PUC talvez hoje tenha e pelo que o Departamento de Engenharia Elétrica na PUC certamente tem, que mais o diferencia de muitos dos seus outros peers, vamos chamar assim, de outras universidades, que é a diversidade de colaboração entre os profissionais, a forte colaboração com a indústria e sempre a busca por ter profissionais jovens, profissionais antenados, com as melhores participações nos congressos mais relevantes. Eu venho de uma indústria que vem se transformando, uma indústria de energia, e ela está no centro do debate global sobre os impactos adversos das mudanças climáticas, pois o mundo ele gera energia a partir dos combustíveis fósseis, 80% do que o mundo produz de energia vem de combustíveis fósseis, e mais ou menos o setor de energia é responsável no mundo, em termos de uso final, por cerca de 73% das emissões, tá, de CO2, onde os maiores vilões são a geração de energia elétrica, o transporte e a indústria. Então, o mundo ele vem há muitos anos buscando um processo de transição, onde basicamente existe muito dinheiro na mesa para sair de um sistema que é mais sujinho hoje, em termos globais, para ir para um sistema mais limpinho. E um sistema de produção de energia mais limpo, onde as energias renováveis, as não emissoras, de uma forma geral, têm um grande destaque, esse sistema permite a descarbonização da economia como um todo, pois um sistema de eletricidade limpa, ele permite eletrificar a economia de uma forma geral, permite que a gente descarbonize o setor de transporte com a eletrificação da frota, a indústria, e esse processo tem sido chamado no mundo de transição energética. E ao longo desse processo, o que a gente vem tendo é que, com os enormes investimentos em tecnologia, nós estamos, através da tecnologia, transformando a forma como se consome e se produz e se lida com a energia de uma forma geral. Eu, particularmente, cada dia gosto menos da expressão transição energética e cada dia gosto mais da expressão transformação energética, porque o que esse processo vem buscando é, no final do dia, mudar a forma como a gente lida com energia. E essa definição de transformação energética, ela é muito peculiar ao Brasil, pois o Brasil hoje ele tem na produção de energia uma participação de energias limpas superior a 85%. Então, no grid de largada para a economia de baixo carbono, nós estamos já onde muitos países querem chegar em décadas, e isso nos dá um diferencial competitivo para nós transformarmos, e daí a expressão, a forma como a energia pode agregar valor nos produtos finais
que o Brasil hoje é um grande exportador e que vão ter diferenciais competitivos. Por exemplo, aço, por exemplo, siderurgia. O grande papel do Brasil está em usar os seus recursos para descarbonizar a indústria e também complementar com outros recursos de baixa emissão, como os biocombustíveis, na produção de combustíveis de baixo carbono, de uma forma geral, incluindo aqueles combustíveis sustentáveis para a aviação. Isso também nos dá uma posição de muito privilégio para a exploração dos novos vetores energéticos, onde aquele mais famoso, mais se comenta hoje em dia, é o hidrogênio de baixo carbono. Fala-se muito de hidrogênio verde, né, aquele produzido a partir da eletrólise, com forte componente de eletricidade, mas o hidrogênio, a partir do etanol, ele tem um grande diferencial competitivo também. Tudo isso eu acho que deixa o Brasil num potencial, uma possibilidade muito grande de ser talvez o grande vencedor nessa corrida pela transição ou transformação energética. E esse processo ele está transformando a forma como as empresas, a forma como o consumidor, a forma como as instituições lidam com a indústria de energia como um todo. Nós cada vez menos podemos falar só de eletricidade, cada vez mais temos que falar de eletricidade junto com outros tipos de energia, cada vez mais temos que nos reinventar pelo lado da regulação, cada vez mais temos que ter melhores critérios para tomar as decisões de políticas públicas, cada vez mais as empresas estarão encruzilhadas sobre como se transformar, agregando valor ao acionista, agregando valor ao seu cliente e não ficando para trás numa corrida onde a tecnologia, através de sensoriamento, satélites, algoritmos, computação paralela e computação em nuvem, para não falar inteligência artificial, vem sendo um grande pilar, uma grande alavanca nesse processo como um todo. O Brasil, em particular, ele vive as suas próprias mazelas, né? Pois nós temos hoje, ainda infelizmente, um Congresso muito atuante em temas muito específicos no setor elétrico, criando muitos jabutis em projetos de lei que têm finalidades muito específicas e que ganham matérias estranhas ao conteúdo principal e que acabam desarrumando o setor como um todo. Mas essa discussão, até pelo lado mais do bom humor, eu tenho brincado que ela cria a função do desjabutificador. O desjabutificador é aquele que busca a desjabutificação dos projetos de lei, e um projeto de lei bom, uma política pública boa, é aquela política pública desjabutificada, ou seja, sem jabutis, sem matérias estranhas. Bom, o que tudo isso tem a ver com a PUC, o que tudo isso tem a ver com o Departamento de Energia Elétrica, o que tudo isso tem a ver com a gente? Praticamente tudo. E aqui eu queria deixar algumas mensagens do que tem sido a minha vida profissional. Eu sou uma pessoa que eu milito pela indústria, milito pela academia, eu milito no Brasil, eu milito no exterior e eu estou envolvido praticamente com todos os setores da economia no que diz respeito à energia. Inclusive, a razão pela qual eu não consegui estar com vocês hoje pessoalmente é que amanhã eu tenho um compromisso em Brasília, eu estou viajando agora à tarde, justamente eu estarei no Congresso em mais uma daquelas missões de tentar levar a palavra da desjabutificação junto ao poderio de decisão no país. A minha visão é que o setor de energia ele vem cada vez mais demandando um profissional que as universidades têm tido um pouco de dificuldades para entregar. O profissional do século XXI é um profissional que tem que ser muito orientado a resolver problemas concretos, tem que estar muito conectado com as reais demandas da indústria, tem que ter uma formação boa, porém ampla, e tem que ter uma série de soft skills que fazem muita diferença numa sociedade que cada vez mais tem formas diferentes de se comunicar sem o julgamento que são melhores ou piores. Eu acho que a PUC-Rio, e o Departamento de Energia Elétrica em particular, vem trabalhando muito nessa direção, através de um corpo docente que é cada vez mais antenado com as necessidades da indústria, cada vez mais preocupado em marcar posições em fóruns relevantes e cada vez mais jovem, com a cabeça de agregar a sua grade, agregar na disciplina de tópicos especiais, de forma ágil,
todas as demandas que efetivamente o mercado tem. E essas demandas estão ficando cada vez mais misturadas e definidas de forma transversal entre áreas. Então, quando eu olho a indústria de energia como um todo, áreas que eu vejo que vão ter grandes oportunidades para a academia e para a integração academia-indústria. Primeira área, transformação do sistema de distribuição. A distribuidora de energia ela vai cada vez mais mudar de função, cada vez menos ela deixará de ser entregadora de um produto ao consumidor final, e cada vez mais ela será uma plataforma de comercialização de serviços integrados. Segunda área que eu acho que vai crescer muito, regulação e desenho de mercado. Hoje não existe regulação e desenho de mercado que acomode todas essas transformações que vêm acontecendo na indústria em nenhum lugar no mundo. Terceira área, operação e planejamento de sistemas. Não existe hoje no mundo uma experiência significativa de um país que opere o seu sistema e planeje também com elevados níveis de penetração de renováveis. As renováveis, elas são uma novidade para todos os países e isso zerou o conhecimento, zerou o jogo internacional em práticas de planejamento e operação. Aí tem uma grande oportunidade, onde hoje a PUC já, através do DE, desempenha um papel bastante relevante. Depois, toda a área de algoritmos, desenhos de mecanismos e inteligência artificial para previsão. A disponibilidade de dados está sendo muito grande e eu acho que tem muita informação que pode ser usada para ser muito dado que pode ser transformado em informação dentro de uma agenda prospectiva. Existem próximas ondas que estão chegando para chacoalhar também essa indústria. Existe a onda da tecnologia, com uma série de dispositivos novos que vão desde captura e sequestro de carbono até a questão do hidrogênio e a integração ao consumidor final. O consumidor final em si, ele é uma área de pesquisa. Esse consumidor precisa ser entendido quem ele é, estratificado, no que ele deseja, modelado o seu comportamento para que isso seja insumos para produtos que serão ofertados para um consumidor que cada vez mais pode se transformar e, inclusive, se independentizar do seu supridor. Hoje, o consumidor já pode, sem absolutamente ninguém perguntar se ele quer, instalar uma placa solar na sua residência, conectar com uma bateria e, basicamente, dizer au revoir para a distribuidora. Essa realidade ela vai cada vez mais se transformar e a gente terá uma revolução pelo lado distribuído da rede também. Nesse contexto todo, e voltando ao que eu comentei no início da minha apresentação, e eu queria voltar aqui praticamente os meus 20 anos, 21 anos, quando eu estive na PUC buscando um conhecimento que eu queria muito, que eu volto a insistir, eu fiz uma disciplina chamada Métodos Estatísticos em Finanças, que basicamente me ensinava um conteúdo teórico com um componente muito prático, orientado a estudos de casos, onde o trabalho final que eu fiz numa disciplina de mestrado, doutorado, foi a base de um artigo que depois eu vim a publicar. Eu acho que esse jeito, esse modus operandi do DE é um modus operandi vencedor, um modus operandi de, através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, entender do mercado quais são as verdadeiras demandas que podem motivar criação de cursos e áreas específicas. É como o DE tem funcionado e como eu acho que tem que funcionar, e eu acho que o maior desafio, e assim eu fecho aqui a minha intervenção, o maior desafio na minha experiência de ter trabalhado em 35 diferentes países do mundo, com todos os stakeholders, o maior desafio da indústria de energia e tecnologia do futuro são as pessoas. Eu acho que as pessoas elas farão a diferença e as pessoas bem informadas num mundo hoje cada vez menos tempo a sociedade nova quer dedicar à informação e a formação vai fazer vantagem. O lema que eu uso na minha vida é formação além da informação, e eu acho que não bastarão bons ativos, não bastará dinheiro, sem ter pessoas, nada disso gera um diferencial competitivo. Então, exatamente nos 15 minutos que me foram dados aqui para fazer a minha intervenção, eu queria agradecer ao professor Delberes, queria agradecer ao DE pelo convite, lamentar não estar presente e também fazer uma menção de agradecimento ao meu amigo professor Alexandre Street,
também foi uma parte importante da minha história aqui com a PUC do Rio e com o DE. Muito obrigado. Você me ouve? Muito obrigado. Você me ouve? Ótimo. Muito obrigado pela sua apresentação, excelente. Tá uma pena você não estar aqui. Você não consegue ver, mas a gente tem uma plateia aqui muito qualificada. O João Carlos da Timos está aqui, estava perguntando de você. Realmente uma pena você não poder estar aqui para conversar com a gente. E eu achei que você ia falar que você era caçador de jabuti, mas aí você teria problema com o IBAMA. Então, desjabutificador, né? É isso. Caso, você foi no ponto, você foi no ponto. Tá certo, tá certo. Então, representa a gente lá. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, gente. Parabéns, tá? E aproveitem bem a festa.